Alô vocês, meu nome é Daniel Emílio, você está no canal dos Velhos Companheiros. E esse é meu primeiro vídeo, né? Vídeo de estreia no canal. Eu que estava acostumado a ficar recluso, né? Postando no meu blog, sem ninguém me ver, sem ninguém saber quem eu sou. Lá colocando meus devaneios na sombra da web. E agora cá estou eu, falando para vocês com essa nova tarefa de ser visto e tudo. E eu estou me adaptando ainda, peço até um pouco de compreensão a vocês. E o vídeo é sobre duas importantes revoluções do século XVIII e sobre as confusões que são feitas em torno dessas revoluções devido a algumas questões que eu vou explicar durante o vídeo. E sim, eu vou falar sobre a Revolução Francesa e sobre a Revolução Americana. E o tema do vídeo é justamente sobre isso, né? A comparação entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana. E existe uma diferença abissal entre essas duas revoluções. E eu que estava conversando com um amigo meu, né, que é cristão, que é conservador, um cara muito inteligente por sinal, e eu percebi que ele achava que a Revolução Francesa tinha o mesmo cunho teórico que a Revolução Americana, né? Que ambos eram fruto do mesmo cunho liberal, né? E eu percebi, através de fóruns, através de debates, através de postagens em redes sociais, que ele não era a única pessoa com esse perfil que tinha essa ideia em relação a essas revoluções, né? Foi daí que eu tirei a ideia de escrever um artigo lá no meu blog e também para fazer esse vídeo aqui explicando um pouco, né, sobre alguns aspectos dessas duas revoluções. Daí eu comecei a ponderar sobre o porquê de ter tanta gente pensando a mesma coisa sobre essas revoluções. E fui ponderar alguns aspectos, né? E a primeira conclusão que eu cheguei, a conclusão mais óbvia, é que isso existe, essas ideias existem devido à doutrinação. Então, nada de espetacular tem aí, tudo normal e nada de original, né? Mas é melhor estar certo do que ser original. E falando em doutrinação, a motivação da criação de escolas sem partido veio justamente de uma questão histórica, não dessa especificamente das revoluções, mas de uma questão histórica. E vou abrir aqui um adendo, né? Para quem não conhece a história da fundação de Escola Sem Partido, conhecer um pouco sobre como esse movimento se iniciou, né? Uma das filhas de Miguel Najib, que é o fundador de Escola Sem Partido, isso foi em 2003, chegou em casa dizendo que o professor de História tinha feito uma comparação em sala de aula, né? Esse professor simplesmente ele pôs Che Guevara, né, no mesmo status, né, no mesmo status canônico que São Francisco de Assis. Pois é. E a comparação teria sido feita porque, na concepção do professor, ambos terem abrido mão de tudo por uma ideologia. E Che Guevara, no caso, pela ideologia política, e São Francisco de Assis pela ideologia religiosa, né? E que é uma comparação, né, que é uma atitude bastante clichê de um comunista. Então, depois eles reclamam, né? Acho que eles reclamam de que se fazem a imagem do professor de história com a camisa de Che Guevara, né? Aqueles memes que todo mundo está acostumado a ver, que realmente condiz com o que acontece, condiz com muitos professores de história que são partidários, que são comunistas e propagam isso dentro da sala de aula. Então, para variar, o primeiro momento, o crescimento do Escola Sem Partido, que se deu em 2007, o primeiro momento de repercussão nacional, veio também justamente da temática dos livros de história do MEC.
foi quando o jornalista Ali Camel, do jornal O Globo, né, fez acusações seríssimas sobre os livros didáticos do MEC que estariam fazendo propaganda política eleitoral do PT. Né? A coleção do MEC foi exposto lá pelo jornalista que tinha alusão ao PT clara, inclusive ele cita até um caso, ele citou na época, né, até um caso que se fazia comparação entre o Fome Zero e a Revolução Bolchevique devido à importância que era dada à fome que as pessoas estavam passando. Então, para o MEC, a Revolução Bolchevique não matou ninguém não, pelo contrário, alimentou as pessoas, igual ao Fome Zero. E então esse foi o primeiro boom do Escola Sem Partido, né? O que deu um pouco de visibilidade nacional. E se tem uma área que foi bastante afetada e prejudicada pelos livros didáticos do MEC, foi a questão histórica, né? Pois a esquerda até hoje está no controle da educação brasileira e para justificar muitas das suas ações, né, muitas das ações dos seus ídolos comunistas, eles utilizam de deturpação dos fatos históricos, né? Então, a idolatria a esses personagens é imensa. Che Guevara, por exemplo, vocês já viram, né, a cena de como a Dilma olhava para o amiguinho de Che Guevara, Fidel Castro, né? Mano, é hilário. É igual aquelas frases de memes, né? Que case com alguém que olha para Fidel Castro como a Dilma olha. Seria cômico se não fosse trágico, né? E então a justificativa para essa ideologia de esquerda é justamente fazer doutrinação, né? Colocar sutilmente esses percalços na cabeça, né? Para incutir na cabeça do imaginário, para incutir na cabeça das pessoas, criando esse imaginário, modificando esse imaginário das pessoas, principalmente para os jovens, né? Então tá lá o estudante de ensino médio que vendo essas citações do livro do MEC, de história do MEC, né? Vai lá e faz, os Estados Unidos é a terra da liberdade. E tem lá o lema da Revolução Francesa, a liberdade, igualdade e fraternidade. Então o cara vai inferir o quê? Que se trata do mesmo, né, do mesmo movimento, das mesmas ideias. E só que não é, né? Nós sabemos que não é. Então, até para um leitor, até para um estudante mais instruído, ele pode fazer confusão, porque pelo fato de que os Estados Unidos, ele foi o primeiro Estado nacional que nasceu fora da Europa, né? Mas que realmente ele não ficou fora do sistema geopolítico econômico europeu. Pode-se até dizer, inclusive, que a Guerra da Independência Americana foi um capítulo da disputa, né, entre a Inglaterra e a França pela supremacia mundial. E que essa disputa definiu a hierarquia de poder internacional e a supremacia da Inglaterra dentro e fora da Europa, né? Então, a diferença entre as revoluções começa pelo fato de que os americanos, de fato, eles conquistaram e prezaram pela liberdade, pelos direitos individuais, quando a sua revolução, né, quando eles criaram a revolução, eles de fato construíram uma república. Já a Revolução Francesa consistia em uma brutalidade inútil, uma carnificina bestial, até vir a ditadura de Napoleão, seguido por outra monarquia, para depois, finalmente, 80, 100 anos depois, chegar ao que se parecia com uma república. Inicialmente os monarquistas foram decapitados na Revolução Francesa, depois os girondinos, e chegou a uma altura do campeonato de que a violência, a suspeita, estavam totalmente fora do controle.
à medida que a revolução ia devorando a si mesma. Depois deles terem começado a decapitar os girondinos, era só uma questão de tempo até todos acabarem na guilhotina. Começando a Revolução Francesa em 1793, a França já teve nada mais nada menos que 11 constituições subsequentes, né? Enquanto os Estados Unidos ainda usam sua primeira constituição. Então é isso que eu qualifico, aqui como uma estabilidade política. E o legado dessas revoluções é totalmente diferente em estilo, em substância e em consequência. Se a Revolução Francesa foi o fim, né, dos privilégios monárquicos e dos privilégios aristocráticos e a emergência dos direitos democráticos comuns, ela também foi o início do governo totalitário em larga escala, né, e em uma máquina genocida contra os inimigos, entre aspas, do povo, por parte de entidades do governo, entidades governamentais e pessoais, como o Comitê de Segurança Pública de Robespierre. Este legado atingiu o seu ponto mais elevado, né, com a trágica chegada dos nazistas alemães, dos comunistas soviéticos e dos chineses durante o século XX. Então a Revolução Francesa ela é uma antítese suja, né, escabrosa e ímpia da fundação dos Estados Unidos. Então vocês estão entendendo o teor da questão? Vocês estão entendendo a essência da coisa? O motivo pelo qual se esconder a verdadeira verdade, né, de se esconder os fatos históricos, a importância disso, por que a esquerda usa dessa artimanha histórica, dessa artimanha em esconder as questões históricas. E há quem diga que ambas as revoluções vieram das ideias iluministas. E eu pergunto como? Como se a Revolução Francesa bebeu da fonte dos escritos de Rousseau e a Revolução Americana foi influenciada por John Locke? Então, essa afirmação é absurda. E isso é o mesmo, isso se equivale a dizer que Ronald Reagan e Barack Obama extraíram suas ideias econômicas dos livros de Milton Friedman. Fazendo uma comparação aqui, uma equivalência, né? Então, a ideia de John Locke, que influenciou a Revolução Americana, ele estava preocupado com os direitos de propriedade privada. A ideia que ele tinha é de que o governo deveria permitir que as pessoas protegessem a sua propriedade, né, em tribunais de justiça, ao invés de que cada pessoa ser seu próprio juiz, né, e juiz da sua própria e ser a sua própria força policial. Já Rousseau via o governo como um instrumento para implantar a vontade, entre aspas de novo, implantar a vontade da maioria e criar de acordo com os ideais revolucionários, ou seja, doutrinação, né, imposição da vontade do indivíduo, né, por meio do poder incontrolado de um Estado grande, do Estado absoluto. E o governo iria forçar esses homens livres, mais aspas. E existe aquela série de frases, né, do historiador chamado Roger Hancock, que resume bem essa ideia. E a frase, eu não li o livro dele ainda, mas a frase das teorias revolucionárias dos franceses, dizendo que eles não tinham respeito pela humanidade, exceto aquilo que eles queriam criar. A Revolução Francesa só se preservava alguma característica humana que lhe fossem de agrado. Exemplo disso é o extinto, né? Quando eles foram até as prisões, né, soltar todo tipo de bandido para que o caos fosse instaurado. Então, para eles liberarem a humanidade,
a sociedade da época, né, a tradição, os revolucionários eles estavam prontos para transformar, para modificar essa sociedade completamente em uma nova sociedade revirada do avesso, né, para satisfazer os desejos e vontade da maioria, instaurando o caos. E o sentimento no coração dos fundadores dos Estados Unidos era o oposto do que os camponeses franceses, que saltavam de alegria com as cabeças das pessoas enfiadas em espetos. É isso mesmo. Continuando, os fundadores dos Estados Unidos, eles eram pessoas tementes a Deus, descendentes dos puritanos e de outros colonos cristãos. E já a Revolução Americana foi intensamente moldada pelo grande despertamento, né, que foi um reavivamento evangélico que ocorreu nas colônias no início do século XVIII, né, liderado pelo famoso teólogo puritano Jonathan Edwards. E os americanos, eles celebram 4 de julho, data em que foi redigida a Declaração pela Independência. Já os franceses comemoram a festa da Federação Nacional, que é uma homenagem ao dia em que 1000 parisienses invadiram armados a Bastilha e assassinaram brutalmente 6 guardas, desconfigurando seus rostos e colocando suas cabeças em espelhos, né? Tudo isso para capturar armas e pólvora, para ser instrumentos para causar mais tumultos, né, brutais de igual intensidade. Um evento equivalente a esse nos Estados Unidos, se existisse uma data que comemorasse esse tipo de evento, poderia, como feriado nacional, né, a gente poderia colocar, por exemplo, o massacre de Columbine. Né? Porque Columbine não tem um motivo específico, é só uma questão de como se explicar a atrocidade de se ter uma data comemorativa de um país, né, devido ao massacre de tantas pessoas. Então, poderia também falar do 11 de setembro. E a questão não é o evento em si, né? E sim a ideia de contradição que ele representaria se uma data dessa fosse comemorada como símbolo nacional. Entre as citações mais famosas da Revolução Americana está a de Patrick Henry. Ele fala o seguinte lá: dê-me liberdade ou dê-me a morte. Então, sacou a diferença? Enquanto os franceses são obcecados em matar, os americanos falam das suas vidas pelos outros, para que outros usufruam e se livrem da tirania, enquanto os franceses revolucionários que são os tirânicos, né? São eles que são os tirânicos. Entre os slogans mais famosos da Revolução Francesa, que é aquele, né, fraternidade ou morte, essa frase foi reformulada por Nicolas Sebastien, que foi um sádico miserável da Revolução, como seja meu irmão ou eu te mato. O símbolo revolucionário americano é o sino da liberdade, tocado pela primeira vez para anunciar o novo Congresso Continental, após ocorrer 2 batalhas importantes, e tocou pela segunda vez para convocar os cidadãos da Filadélfia para uma leitura da Declaração da Independência. E o símbolo da Revolução Francesa é nada mais, nada menos do que a lâmina nacional, ou seja, a guilhotina. Dos 56 que assinaram a Declaração da Independência Americana, todos morreram de causas naturais na velhice, com exceção de Bottom Grant, que foi baleado, levou um tiro, mas o caso não teve nada a ver com a Revolução, foi um duelo, e Gwyneth acabou vindo a falecer depois de ter levado um tiro. Um presidente após o outro da nova República Americana
morreu tranquilamente em casa por 75 anos, até Abraham Lincoln fosse assassinado em 1865, mas também um caso que não teve nada a ver com a Revolução, porque também já tinha se passado 75 anos, enquanto os líderes da Revolução Francesa todos morreram violentamente, né, para variar, na guilhotina. Então, meus queridos, um legado de liberdade não constitui cadáveres espalhados em praça pública, como foi feito na Revolução Francesa. Um legado que preserva os direitos individuais e o respeito ao indivíduo não se constitui como Estado tirânico. Estado tirânico entende-se por um Estado que é forte, um Estado que é invasivo e que tem a pretensão de tutelar a vontade das pessoas, né? E é só estudar a história que você percebe que certos padrões e ordens sociais, né, como fala Eric Voegelin, vão se repetindo e você sabe que aquele caminho vai dar merda. Ou seja, o Estado monopolizando a educação vai dar merda. O Estado controlando a economia sempre deu merda, que é o que ocorre nos regimes socialistas e nos regimes keynesianos, né? Fascistas e keynesianos. Estado controlando a imprensa, aí já deu merda, meu filho. Em tudo que o Estado mete o bedelho, em tudo que o Estado se mete, se ser as três áreas essenciais, que é segurança, educação e saúde, vai dar merda. Então, depois do derramamento de tanto sangue na Revolução Francesa, de tantas vidas perdidas, 26 anos depois da Declaração dos Direitos do Homem ter sido escrita, um Bourdon sobe mais uma vez no trono de rei da França, e é isso que eu tenho em mente quando eu digo que a Revolução Francesa falhou. Nesse vídeo de hoje, então, nós vimos como são diferentes a Revolução Francesa e a Revolução Americana, as suas consequências e como cada um ouviu o papel do Estado na vida dos cidadãos. Espero que vocês tenham gostado, né? Fala aí o que você achou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para que você seja avisado quando sair um novo vídeo. E por hoje é só, pessoal. Valeu e tchau.